E a gente volta ao Fique Sabendo na TV para falar, neste momento, sobre família. A importância desse elo, a importância desta construção de família para a nossa sociedade como um todo, porque gera um impacto, seja ele positivo ou negativo, de um contexto geral. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o Gelson Ferraz, ele que é secretário da Secretaria Especial da Família aqui em Maracanaú. Gelson, muito obrigada pela sua participação hoje no nosso programa. Nesse primeiro momento, eu queria lhe perguntar, secretário, o senhor também é pastor, não é isso, da Universal, e eu queria saber, biblicamente, qual a importância da família num livro aí que já perpassa por milhões de anos, né? E aí, eu queria saber qual é o papel da família na sociedade e, biblicamente, qual é esse papel que a família tem? Jordana, antes eu gostaria de agradecer esta oportunidade de estarmos aqui em um dia tão especial como hoje, né? O dia em que nós comemoramos, né, no mundo inteiro, o Dia Internacional da Família. Quando nós falamos de família, nós lembramos mesmo do início da Bíblia, lá no início, onde Deus ele criou todas as coisas, criou céu, terra, e quando nós vimos, depois que tudo estava pronto, ele falou assim: façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Quando ele diz façamos, é porque Deus não estava sozinho. Só diria, farei, não é isso? Diz façamos porque já existia ali a Santíssima Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lá estavam os três. Pronto. Deus, tudo que ele fez, ele viu que era bom. A Bíblia diz que Deus viu que era bom. E tudo que Deus faz é bom, né? Tem hora que até machuca um pouquinho a pessoa, mas é bom. Verdade. Então, ele fez o homem do pó, ensinou até onde vai esse pó, para onde vai esse pó, que também é uma outra história que futuramente nós estaremos contando sobre aqui. Nós falamos da Santíssima Trindade, depois nós vamos falar da Trindade, que é o ser humano, que está incluído na família. E depois que Deus fez tudo maravilhosamente bem, agradável, ele fez o homem. Logo viu que o homem não poderia ficar sozinho. Ele criou o que é de mais belo, que é a mulher. Pronto, ali foi feito a família. Ali ele estava concluindo esse elo entre família. E depois a Bíblia fala, como nós cremos, que através do homem e da mulher, assim que Deus fez, falou assim: agora procriai e enchei a terra. Veja que a terra está cheia mesmo. Só no Brasil, mais de 210 milhões de pessoas. E quantas são as famílias, né, nos dias de hoje, pelo mundo inteiro. É tão importante, tão interessante, que no dia 20 de setembro de 1993, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela fez uma assembleia, e nessa assembleia ficou definido o Dia Internacional da Família. E hoje nós estamos comemorando. Hoje, inclusive, para mim é uma honra, porque nós estamos completando 30 anos desta lei. Isso para a gente é significativo. Quando foi em 1993, né, que foi resolvida essa situação tão importante que o mundo inteiro comemora. Bem, eu gostaria de falar só dar abrir aqui um espaço, o espaço é aberto, e falar um pouquinho quem é o secretário Gelson Ferraz, né? Gelson Ferraz, marido há quase 50 anos de namoro, né? Estamos fazendo agora. Que bacana. 50 anos de namoro, 45 de casado. Ela me enrolou durante bastante tempo, 5 anos. E eu sou pai de 4 filhos, sou avô de 5 netos. Quando eu digo 5 netos, é uma briga terrível, porque são 4 netas e 1 neto, né? Então,
E, então, eu tenho a minha dificuldade da família é só essa. E quando eu falo 5 netos, elas reclamam. Quando eu digo 5 netas, ele reclama. Mas... português nos dá essa liberdade para falar para discutir no essa coisa tão né? boa de família, não é isso? Inclusive, ontem nós estivemos comemorando também algo importantíssimo, né? Que é o dia das mães, né? Mães tem tudo a ver com família, mensagem maravilhosa que todo mundo recebeu ontem, falando de mãe, falando de família. Isso é bom demais. Bem, esse é o Gelson Ferraz, que se sente honrado de estar aqui no nosso município de Maracanaú, cuidando de uma pasta tão importante quanto essa pasta da família. É uma secretaria especial. Daqui a pouco nós vamos até falar por que especial. Né? Vamos falar sobre isso. E voltando um pouquinho a respeito da criação, quando houve essa discussão mundial, por que houve essa discussão? Porque o mundo inteiro avaliaram e acharam por bem valorizar a família. É tão bom quando nós vamos lá no início da Bíblia e falamos da criação da família. Depois, nós voltamos para cá quase na nossa época atual, há cerca de 2.000 anos atrás, né? 2.000 anos atrás, no Novo Testamento, aí Jesus deixou escrito, entre tantos milagres que ele fez, curou a mulher encurvada, a mulher hemorrágica, ele curou o paralítico, o cego. Uma vez perguntaram assim, olha, Senhor, aquele cego que ali está, por que ele está cego? Foi a mãe dele que pecou ou foi o pai dele que cometeu esse pecado? E Jesus disse, olha, nenhuma coisa nem outra. Não é isso? Aconteceu para que o nome do Pai, novamente família, Jesus falando, para que o nome do Pai seja glorificado. Foi lá e curou aquele cego. Bem, mas entre todas essas curas, todos esses milagres feitos por Jesus, uma coisa interessante, foi uma festa de família que Jesus deixou registrado seu primeiro milagre. Quando ele foi convidado para um casamento, né? União, família, e ali acabou o vinho. E Maria chegou para ele e cobrou, ele disse, ainda não chamou nem de mãe nesse momento, né? Mas ele disse assim, mulher, tenho eu contigo. E foi lá e pediu que trouxesse água, e Jesus foi e transformou a água em vinho. E hoje nós temos esta família, essa transformação, que foi o primeiro milagre registrado no Novo Testamento, onde se fala de família. Pronto, não sei se eu posso continuar falando, está tão bom falar de família. Deve. Então, vamos mais adiante. Nós estamos aqui para isso hoje. Vamos mais adiante. Quando nós pensamos aqui família, a gente lutando aqui em Maracanaú, mais uma vez o nosso prefeito, Roberto Pessoa, ele acertou quando criou esta Secretaria Especial da Família. Como é que funciona essa secretaria? É uma secretaria que ela não é executiva. Ela não é executiva, mas é uma secretaria que ela trabalha ao lado das outras secretarias, que são secretarias executivas. Por exemplo, nós estamos ali entre as famílias e também a Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde, onde nós temos lá o nosso amigo, que foi vereador comigo, inclusive, capitão Wagner, que é um exemplo de família, conheço a família dele, ele conhece a minha família, e nos sentimos tão bem, a gente vê o crescimento do nosso município Maracanaú, quando vemos o prefeito acertando nessa escolha. A Secretaria Especial da Família, ela detecta um problema sério na família
Pegamos este caso e chegamos até as secretarias que têm poder maior para poder auxiliar essas famílias que foi detectada por nós. Eu estou falando da Secretaria de Saúde, mas nós temos também a Secretaria da Educação, que é importantíssima. E nós temos o nosso amigo Diógenes, que ele abre mão também, abre espaço para que possamos estar juntos, falando com a Secretaria de Educação, detectando os problemas, levando para a gente poder resolver essa situação. Bem, nos dias de hoje, você vê que existem muitas famílias que estão, usando até o popular, esfaceladas. Por quê? Porque no decorrer desse tempo, do nosso tempo, e eu posso falar isso com mais propriedade, com todo respeito a você, porque você é bem novinha e eu já estou meio chegando tá vendo? já, a minha validade. A validade já está se aproximando. Que nada. Mas eu falo o seguinte, a respeito da... Tudo podia ser melhor se continuássemos a nossa época lá de trás, onde os pais olhavam para os filhos compreendiam que ele estava saindo do trilho de família, e ele retornava, e ele andava, não precisava ser repreendido, espancado. Os pais eram menos envergonhados. Hoje nós encontramos jovens que têm vergonha do pai, está triste com os seus pais. Nós tivemos mesmo, agora, dias atrás, um jovem que estava tentando se suicidar, estava tentando se matar. Inclusive, por sinal, me disse até que é homossexual, e isso me fez até me aproximar mais dele, cuidar, porque ele estava enfrentando uma situação difícil, de exclusão da família. Então, o que eu fiz? Levei lá para o nosso gabinete, conversamos. Há quem diga assim, tu perdeu tempo com ele. Perdi? Não, eu ganhei tempo, porque eu ouvi aquele jovem que, se não tivesse um socorro de imediato, ele teria perdido a própria vida. E só Deus sabe para onde iria aquela alma. Sentamos com ele, comemos a bolachinha que estava na mão dele, tomamos um cafezinho na secretaria, deixei ele muito à vontade para conversar conosco, e ele dizendo que foi excluído da família. Por quê? Por ser homossexual, e o pai o expulsou de casa. No momento em que o pai deveria trazê-lo para o seio da família, foi quando disse, olha, você não pode mais ficar dentro da minha casa, ou seja, descartou o próprio filho. Mas a culpa é do pai? Onde é que está a culpa do pai? Por que o pai agiu desta forma? Às vezes é uma falta de conhecimento, falta de diálogo, não é? Lá atrás ele pode ter tido um tratamento muito rígido, não se atualizou, não acompanhou o desenvolvimento do dia a dia, e hoje consegue descartar com toda facilidade, descartar o próprio filho, que é tão importante para o seu pai. Então, isso traz até um sentimento para a gente que estamos ali na frente. Não é para ser pastor, não, mas é para ser gente, é para ser pai, é para ser avô, é para ser família. Por isso que nós temos esse sentimento e queremos acolher a todos que se encontram numa situação parecida com essa. Minha amiga. E o que traz uma perspectiva diferente para essas pessoas? Eu digo essas pessoas que se encontram fora desse seio familiar. Porque independe se é um jovem, se é o pai que foi ali excluído do seu familiar, ou se é uma mãe, enfim, todos são pessoas, né? Como é que existe uma ajuda, um apoio para isso? Sim. Eu já dei até um exemplo aqui, quando nós chamamos e ouvimos. A pessoa quer falar. A escutativa, é basicamente a escutativa. Né? Porque se o pai não ouve o filho, como é que ele vai poder ajudar? O filho não tem abertura para conversar com seu pai. Exatamente. Não é isso? Então, a coisa já começa errado aí. Se o rapaz chegasse e dissesse assim, pai, eu preciso da sua ajuda, não é porque eu quero. Porque na cabeça de muitos pais acha que isso aí é um desleixo e que isso aí é a vontade dele. Claro, é uma opção. A Bíblia fala que a pessoa ela tem um livre-arbítrio. Né? Em alguns casos é opção. A pessoa ela opta para isto.
né? Mas não dá o direito de outras pessoas ir lá e repreendê-lo, onde pode conversar, ajudar, acolher, trazer para junto do seio familiar. Isso é uma das coisas que nos entristece bastante, saber que não é um caso isolado, isso aí vem acontecendo sempre. E hoje nós temos a internet, né? Temos a internet que tem mostrado muitos casos que entristece a gente quando se fala de abuso sexual, que eu fico até com vergonha de falar, de pronunciar. Às vezes eu prefiro até me calar sobre isso, mas a gente vê que as aflições acontecem dentro dos lares. É a criança que está sendo... Quase sempre é dessa forma, né? Quase ou é sempre. Com uma pessoa muito próxima, ou é dentro do próprio lar, que deveria ser o local de proteção, né? De maior proteção. Né? Exatamente. Eu acho que família se resume em proteção. É um ajudando o outro, e nós temos a consciência de que não é por eu ser o chefe da família, é que a minha lei, que tem uma lei, essa lei tem que ser obrigada. Não, tem que ter diálogo. Há momentos que a minha esposa me convence, né, fala comigo, ou pelo menos a intenção de me convencer, que eu não estou 100% certo. Quando nós também conversamos com os nossos filhos, ou o nosso filho conversa com a gente, mostrando essa dificuldade de compreensão. E, no final, sempre nós ali, um cede um pouquinho, o outro avança e a gente vive numa vida tranquila. Volto a dizer, não é por ser secretário de uma secretaria com essa força que temos, né, a Secretaria de Família, ou por ser pastor. Não é isso, não. É por sermos gente, né, assim como você que nos assiste nesse momento. Tem que ter diálogo, e nós nunca vamos ter o direito de implantar na mente de ninguém como ele deve proceder. Nós temos que discutir para poder mostrar a melhor saída. E eu fico muito feliz, porque foi no dia 20 de setembro, né, volto a dizer, onde teve esta iniciativa, e hoje está sendo discutido, hoje, um dia como hoje, né? Um dia como hoje, discutido em todo o mundo a respeito de família. Isso é algo maravilhoso. Nós temos que prestigiar, nós temos que botar toda a força e cuidar do que é o principal, é o início de tudo, que é a nossa família, Jordana. Pastor, a gente já teve aqui alguns diálogos em relação a essa questão da família e a parceria entre família e escola, por exemplo. Né? Como é que vocês que estão à frente da Secretaria da Família enxergam essa parceria, essa importância, essa questão? Percebe essa diferença do aluno que está dentro de sala de aula, daquele que tem uma evasão escolar? Como é que se ambienta essas famílias em relação à educação, à qualidade de vida mesmo? Olha, uma das coisas que nós percebemos é que muitos são os alunos, principalmente de escolas públicas, né, que os pais, ele pega o filho, deixa lá, até obriga a criança, mas não é para estudar ou para... Não, manda até para se livrar um pouco daquela criança. E ela não tem nenhum diálogo com a criança. A criança estudou, já não existe mais aquela, ou melhor, na maioria das famílias, não existe mais aquele meio da pessoa pegar no corre-corre também do dia a dia, de pegar o que você fez na escola hoje. Aí que já entra a diferença. O que você fez na escola? Você brincou? Você estudou? Como é que foi? O que aconteceu? Não existe essa pergunta, pelo menos na vida da maioria. Você pode ver, a senhora que se preocupa em saber o que está acontecendo na escola com o seu filho, a criança ela cresce, ela tem uma habilidade maior em aprender, porque ela sabe que ela está atrelada ali. Não é só ir para a escola, passar o tempo, chegar em casa, jogar o caderno, né, e o seu material, e esperar o dia seguinte para voltar para a escola. O que está acontecendo na escola? Será que tem alguém do mal adotando o seu filho e você nem sabe? Por isso que é bom, traga a criança, conversa, procura saber como é. Eu tenho um jovem, inclusive, que está com a gente, né, o meu neto, hoje ele tem
16 anos, mas eu sento com ele, eu abro o leque para ele conversar comigo, eu pergunto, Mica, como é que é teus colegas? Teu colega é bacana? Teu colega gosta de quê? Teu amigo... Ali a gente vai entrar. Não é que eu estou entrando na vida dele, não, mas eu quero participar. Eu quero que ele venha a ser família. Eu quero que ele seja um exemplo de família, até para aqueles colegas que não têm a oportunidade que ele tem de dizer, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um avô que se preocupa comigo. Então, essa nossa ida até a sala de aula, eu acho que é muito importante, é a gente sentar com aquele menino travesso, aquele menino que está, que não vai bem nas aulas, um menino bagunceiro e que briga, ele não tem uma estrutura, e, de repente, a gente sentando com aquele menino, trazendo ele para o lado, e conversando, ouvindo aquela criança, você vai descobrir muita coisa que você pode, então, chegar até a família e conversar com ele. Eu digo isto porque ninguém acredita, mas eu já fui criança. Poucos acreditam, mas eu já fui menino, já fui jovens. E eu estou falando de coisa de experiência. Quando a professora me chamava, que era uma menina como eu também, mas muito capacitada, hoje vive na Alemanha, eu nunca esqueço a minha primeira professora, que me chamava no canto, ao invés de brigar comigo, ela conversava. Eu abria, aquilo que eu não podia falar em casa, eu abria o jogo com ela. E tinha sempre um jeito. É isso que está faltando nas escolas. E eu quero até agradecer a todos os diretores de escola, a todos os responsáveis na área da educação, que abram sempre as portas para que nós possamos chegar nesta sala de aula e dar um bom dia para esses jovens. Detectar qual o menino que está tendo dificuldade, a menina que está tendo dificuldade, e a gente sentar com eles à parte, conversar. Perguntar a eles o que é família, como é que é a tua família, você tem uma família, como é que é? E ali nós vamos, então, poder ajudar. Se disse que está tudo bem, olha, minha família é isso, eu fui em tal lugar, assim, tal, graças a Deus, né? Vamos em frente, continua assim, mas esse acesso não vai nada obrigado, mas nós vamos conversar para a gente poder achar um meio para ajudar essas meninas, esses meninos que fazem parte de uma família, e alguns deles, infelizmente, não têm prazer de dizer, eu tenho uma família. Uma família não é você viajar para baixo, para cima, estar na praia todo final de semana. Não é só isso, não. Às vezes a família é pobrezinha, mas está ali, um ao lado do outro. Um conversando, um dando ouvido ao outro, seguindo aquilo que alguém mais experiente adquiriu. Acho que família é isso. Com certeza. Pastor, e quais são as ações que a Secretaria vem fazendo para criar esse elo entre as famílias? O que vocês estão fazendo e o que pretendem fazer aí durante esse período? Pronto. Uma das coisas, nós estamos até trabalhando um projeto para apresentar ao prefeito, já é uma solicitação dele, que já há tempo ele solicitou, a respeito de creche nas igrejas. Já não basta, ele já não está sentindo a vontade dele tão grande de proteger a família, que já existem as creches, e além dessas, nós estamos fazendo um projeto para colocarmos creches também nas igrejas, não todas as igrejas, mas há igrejas que responder, né, o quesito, aquilo que for necessário para se construir. Ali para dar condições dos pais que precisam trabalhar, mas não têm onde deixar os seus filhos. Então, nós estamos trabalhando para que nós tenhamos essa creche, mais uma oportunidade para as crianças estarem sendo muito bem cuidadas dentro de toda a lei, né, exigida não apenas aqui por Maracanaú, mas a rede nacional, e fazendo o seguinte, encontrando essas pessoas e indo lá no foco, para saber o que está acontecendo e como é que nós podemos ajudar. Vamos detectar, porque eu, como pastor também, nós andamos muito, fazemos muitas visitas às famílias, e ali nós percebemos, não vamos com essa ideia, mas você percebe que uma criança, de repente, a família é pobrezinha, mas é uma família, tem lá 2, 3 filhos, andando com o pezinho na lama,
só uma roupinha. E a gente pergunta, não temos o que comer. A senhora deu o que para comer essa criança hoje? Olha, eu dei ontem, mas agora acabou. E ela não sabe que ela existe direitos que protegem essas famílias. Ela não sabe como fazer. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos esses dados e nós vamos, então, buscar socorro nas secretarias, né, que foram constituídas exatamente para dar esse apoio. Nós fazemos um relatório da família. De repente, o que acontece também, Jordano, que entristece tanto a gente, às vezes é uma família, marido, mulher, 2, 3, 4 filhos, o marido desempregado, no momento dele estar ao lado da esposa para cuidar das crianças, a pressão é tão grande e ele não tem uma boa estrutura, o que ele faz? Ele vai embora e deixa a mulher, a mãe, cuidando dessas crianças. Mas cuidando como? Se os dois juntos estava difícil, imagine só sobre a responsabilidade dessa mãe. Então, quando nós detectamos isso aqui, nós fazemos, então, esse relatório e nós vamos buscar ajuda às secretarias que têm essa oportunidade de poder ajudar e amparar, seja, no caso, como alguns casos, conselheiro tutelar, que é maus tratos às crianças. Nós não fazemos esse trabalho, mas nós chegamos até o conselho para poder buscar socorro. Nós temos que ajudar essa família. A nossa função é essa. No caso da pessoa não ter alimentação, quem sabe a criança é época de estudar, não estão estudando, nós detectamos e vamos, então, buscar ajuda para essa família. Essa é a nossa função e esperamos continuar desenvolvendo cada vez melhor. Bacana. Vocês tratam muito em relação a essa questão de gênero, a gente estava falando coisas específicas, mas tratam em relação a gênero, a essas mudanças que a sociedade acaba vivendo hoje, e tem muito disso nas famílias, assim, muito... desse impacto mesmo, gera um impacto nessas famílias. A questão do álcool também, acredito que é um mal que atinge muitas famílias. Então, como é que vocês lidam com essas questões muito específicas? Olha, de início, não são poucos casos, né, que acontecem por aí. E nós temos que ter essa habilidade, temos que ter o respeito com cada uma dessas pessoas, porque, primeiro que é uma opção de cada um. E nós temos, e é complicado, essa discussão é muito complicado, mas nós estamos sempre prontos para ouvir e para mostrar o nosso ponto de vista. Gente não é objeto. Nós temos que respeitar a opção de cada um, o direito de cada um, e nós temos que procurar mostrar um caminho. E cabe à pessoa ela escolher, é mais uma opção, ela optar por qual caminho seguir. Eu acho que esse é o caminho, essa é a direção que nós temos usado, mas, acima de tudo, com todo respeito a cada uma dessas pessoas. O que nós não podemos aceitar também é a pessoa ela não tem nem essa opção. Inclusive, você me fez lembrar agora, tem até um filmezinho que fizeram, parece que é um vestido roxo, alguma coisa assim, que era um menino que a mãe queria que o menino fosse uma menina e o menino não queria. O menino queria ser menino, mas a mãe, com aquela sede, aquele desejo de ter uma filha menina, foi lá e fez um vestido roxo e colocou esse vestido. O menino se sentiu mal. É uma história, nós temos essa história gravada. Então, foi um sofrimento muito grande, mexeu com a mente da criança, porque ele tinha convicção de que era menino, mas ele foi forçado a uma determinada coisa. Existe caso e caso. Existe um caso como esse, e existe aquele outro caso que a pessoa ela já vem optando para isso. E nós temos que respeitar. No caso de uma obrigação como esta, nós temos que ficar ao lado da criança. Não é? Eu digo nós como família, mas nós temos que recorrer
conselheiros tutelares, né, juízes, para ver, a ficar a favor de quem? Daqueles que está impondo ou da criança que está sendo obrigada a fazer algo que não é da cabeça dela. É muito complicada essa discussão, mas é válido. É bom que a gente venha conversar. É bom que a gente venha mostrar o nosso ponto de vista. Sempre respeitando a opção de cada um. Por que a mãe faz isso? Vamos conversar com a mãe, vamos ver. Você está querendo resolver o teu problema, ter uma filha menina, você está colocando um peso sobre o menino. E quem vai prevalecer? Aí, por isso, nós temos que ouvir, nós temos que conversar para poder mostrar qual o melhor caminho. E como é que vocês fazem esse trabalho de retorno ao lar mesmo, a essa união da família, pastor? No caso desse aí que falamos ainda há pouco, desse rapaz que queria tirar a própria vida, nós vamos visitar, temos que visitar a casa dele, que foi agora recente, né? Temos que visitar a casa dele, chamar o pai e conversar o que está acontecendo. E o pai, eu não sei como é que ele vai... ele já demonstrou, né, uma atitude que não é de pai, uma atitude, quem sabe, até impensável, pegar o menino e jogar, porque ele optou pelo homossexualismo. Nós vamos conversar com ele, ver qual a cabeça dele, vamos tentar mudar, vamos levar a ele pensar que o filho, ou convencê-lo que o filho não é um objeto que se descarta, né? Fazer ele pensar, poxa, teu filho aqui na tua casa tinha uma caminha para dormir, e de repente você joga ele para a rua, ele vai fazer o quê? Ele vai dormir na rua, ele vai se abrir as portas para ele passar a ser um drogado, coisa que de repente ele nem usava droga, ele passa a ser um drogado e daqui a pouco está causando mal a outras tantas famílias e por aí vai. Qual é o caminho? Você não pode me ajudar trazendo de volta esse filho para cá, compreendendo a situação dele, ajudando ele, ver qual tipo de ajuda que ele quer, ajuda de pai, você pode fazer muito. Então, essa é a nossa discussão. E tomara, infelizmente, como nós sabemos que acontece isso todos os dias, em todos os lugares, tomara que nós venhamos detectar problemas como esse para poder entrarmos nessa família e levar uma oportunidade de convencimento para cada uma delas. Qual é o impacto que isso traz para o município? A gente está falando em relação a essa questão, às vezes muitas pessoas pensam, não, mas é algo muito específico. Não, gera um impacto aí para o município como um todo, né? Excelente pergunta. Sabe o que acontece? Eu dei um exemplo agora. Pega esse menino que optou-se, porque não é nem opção dele, porque ele disse que não quer. Essa é uma outra história. Ele não gostaria, mas ele é homossexual. Então, o que acontece? Até então, não usava drogas. Mas, uma vez que é jogado na rua, a oportunidade dele passar a ser um drogado é muito fácil. Ele já está entrando no caminho. Ainda que ele tenha uma cabeça boa, mas a pressão vai ser muito grande para passar a fome, ele vai querer usar drogas, para ele poder dormir em paz, ele vai usar um tipo de drogas, e a droga vem de graça, as primeiras nós sabemos que é de graça, não é isso? Aí o que acontece? O menino que estava só homossexual dentro de um lar, ele passou para frente, aí que vem os danos. Começou a usar drogas, perdeu o ritmo de vida. Para ele, tanto faz como tanto fez. Tanto é que ele mostrou isso lá atrás, que ele queria se matar. Então, ele vai trazer danos a outras famílias. Ele vai passar a roubar para poder se alimentar. Ele vai passar a roubar para poder usar a droga a qual ele foi jogado, foi empurrado para esse mal. Então, vem o dano. Drogado, ele pode ter ele pode ter momentos de aflições, alguém vai pegar, levar para o hospital, onde o hospital, aquele local deveria estar sendo disponível para uma pessoa que ficou doente, etc., mas vai estar sendo usada por uma pessoa que foi fabricado para esse mal. Aí vem o danos para a família, vem danos para o município, saúde, e vai por aí afora.
Segurança, né? Que Segurança. todas as outras questões, né? Você vê que as mulheres andam na rua, em qualquer lugar, dificilmente você vê uma mulher hoje distraída, ainda que ela esteja na frente de uma loja, mas a bolsa dela está aqui na frente, ela está segurando aqui. Por quê? Porque já está na cabeça dela que ela tem que ter cuidado. Não é? Isso não é aqui no Maracanã, não. Até que no Maracanã a gente não vê tanto disso. Mas vai em Fortaleza, que é a capital, a quinta capital. Centro comercial, onde você vai, dificilmente você vê uma mulher distraída. Ainda que as vitrines, né, são chamativas, são atrativas, mas as mulheres estão ali olhando e vigiando. Pastor, a gente está falando de mulher, e qual o papel das mães nesse ambiente familiar? A gente tem muito como a mãe ser o alicerce das famílias, e em muitos casos, qual o papel dessa mulher, dessa mãe nesse ambiente familiar? Olha, a mãe é quem mais sofre em tudo isso aí. Sofre porque, voltando a este caso, sofre porque viu o pai tirando um pedaço dela e descartando. Depois, onde meu filho está nesse momento? Dormindo onde? Está dormindo? Qual é a companhia dele? Quem é que está acompanhando? Tudo vem para os ombros da mulher. Tudo vem para os ombros da mãe. Então, nada melhor. Por exemplo, quando eu estou visitando agora essa casa, e assim que nós chegarmos lá, antes, o meu desejo é, antes de conversar com o pai, que não teve a sensibilidade, eu gostaria de conversar com a mãe, porque a mãe é que vai abrir o jogo. Vai dizer assim, olha, o pai é grosso, ou então o pai teve muita paciência, mas o filho fez isso. Então, nós vamos fazer um pré-julgamento, não é para julgar e condenar, não. É um julgamento para a gente ver para onde é que nós vamos seguir. O que nós vamos fazer para ajudá-los? Essa é a nossa intenção. Mas tudo sobra para os ombros da mãe, para os ombros da mulher. Até mesmo já é bíblico, né? Maria, e o tanto que Maria foi importante nesse processo para Jesus, e o tanto que ela sofreu também, né? Aí, em ver o seu filho sendo crucificado. Acredito que a mãe, ontem foi o Dia das Mães e hoje Dia da Família, não é à toa, eu tenho certeza. Não é, exatamente. Quando você fala assim do sofrimento de Maria, por ouvir o filho dizendo que ele morria, ela não chegou assim e viu ele sofrendo, ela sabia que ele sofreria e que morreria. Mas a primeira dor que Maria sentia, que eu percebo, é quando os irmãos de Jesus, que ela teve outros filhos, os irmãos de Jesus não aceitavam Jesus. Não aceitava. E não caminhava com Jesus. E ficava jogando na cara da mãe. E dizia, olha, cadê ele? Está onde agora? Não para em casa. Está onde agora fazendo milagres? Então, aquilo ali já doía. Ela fala assim, meu Deus, por que meus filhos não se entendem? Por que meus filhos não compreendem? Eu já falei que o meu filho, que Jesus é o Messias, mas eles não compreendem, eles perseguem os próprios irmãos de Jesus. Isso aí já era dor da mãe, já era um sinal da dor de Maria. E quantas Marias, né, estão nos assistindo nesse momento e dizem, puxa vida, queria eu ter paz dentro da minha casa, queria eu ter paz entre a minha família, queria eu que meus filhos reconhecessem que eu sou mãe, reconhecesse que eu sou mulher. E quantas mães também têm tido essa responsabilidade, né? Ontem nós tivemos uma oportunidade até de fazer orações pelas mães em alguns templos religiosos, e ali a gente falava sobre isso. Eu dizia, olha, mãe, não fica preocupada porque o seu filho não esteja aqui, não fica preocupado porque seus filhos estão atrás das grades. Isso por quê? Mas por que não está preocupado com meu filho atrás das grades? Porque quantos foram aqueles que saíram, que não foram libertos pelo Senhor Jesus, mas saíram de trás das grades e logo perderam a própria vida, perderam a sua alma. Então, lá dentro é uma oportunidade que ele está tendo, enquanto a mãe está aqui fora, né, dobrada
diante de Deus, pedindo a Deus para libertar o filho que está lá atrás de uma grade, uma cela fria. Ela está aqui orando, pedindo a Deus para que Deus venha ter compaixão e venha transformar o coração deles. E quantos são aqueles que têm sido recuperados? Muitos têm sido recuperados através da oração das Marias que nos assistem nesse momento. Verdade. Muitas vidas transformadas, né, pastor? Muitas vidas transformadas. As nossas vidas foram transformadas através de oração de uma mulher. No meu caso, foi a oração de 2 mulheres. Eu achava que para mim não tinha jeito, né? Mas Deus convenceu a 2 mulheres, a minha esposa e também a minha irmã, que Jesus já levou. E hoje eu estou aqui falando de família, hoje eu estou aqui eu falo com tanto prazer que eu tenho 5 irmãs, tinha 6, tenho 5 irmãs, tenho uma coisa mais linda lá no Rio de Janeiro, com 84 anos. Um dia desse ela me repreendeu, me botou de castigo, porque eu falei que ela tinha linda. 84, e não era 84, era 83. E eu respeitei, porque quando eu nasci, a minha mãe não pôde me cuidar de mim, né, com problema de saúde, e quem cuidou foi aquela menina, com 13 anos, que cuidou de mim. Por isso que eu tenho um respeito por ela, eu amo essa mulher. Entre todas, né, as irmãs. A gente pega um gancho aí. Muitas famílias hoje, principalmente as famílias que não têm uma estrutura financeira, elas são cuidadas, tipo, os filhos são cuidados pelos irmãos, né? As mães, os pais saem para trabalhar e deixam os filhos a cargo do irmão mais velho, da irmã mais velha, né? Como é que o senhor vê essa questão e também influencia em relação a caráter, em relação ao caminho que essa criança vai seguir? Olha, o senhor acha que tem essa interferência? Eu falo isso com propriedade, porque meus pais não estavam trabalhando. Abaixo de mim, eu tinha 7 anos de idade, e abaixo de mim mais 3 filhos. Antigamente era filharada, né? A prosperidade era muito grande. Ainda que gente muito pobrezinho, meu pai e minha mãe, mas eu com 7 anos, eles já estavam doentes. Eu já nasci, minha mãe doente, com problema. E ainda assim, abaixo de mim, ela teve mais 3 filhos, graças a Deus, bem de saúde, todos adultos. Mas eles no hospital. Olha o sofrimento da minha mãe em um hospital, sabendo que tinha 3 crianças, 4 crianças para cuidar e mais os outros. Eles morreram, assim que eu fiz 7 anos. E os irmãos mais velhos, o mais velho tinha 22 anos, mas foi muito responsável. Os tios disseram assim, olha, vamos pegar cada um dessas crianças aqui, vamos cuidar deles. E meu irmão, novinho ainda, ele falou assim, olha, com todo respeito, os meus irmãos não são objetos nem animais. Vocês, muito obrigado por querer adotar cada um deles, mas nós vamos juntos, nós vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Nós não tivemos, nessa família de 11 pessoas, nós não tivemos um que fosse traficante, que fosse ladrão, que mexesse alguma coisa de alguém. Só teve esse aqui, que fumou maconha uma vez, eu já tinha 2 filhos, então no carnaval no Rio de Janeiro, numa roda de samba, eu fumei a maconha, foi a única vez. E eu digo que foi até bom aquele ali, porque a pior coisa que eu percebi na minha vida foi aquele trago da maconha. Acho que eu não sabia fumar, graças a Deus por isto, e ficou de lado. Mas é um exemplo de que os irmãos cuidam um dos outros. Principalmente se tiver a mãe, ainda que pobrezinha, mas aquela mãe teve uma boa formação também lá atrás, uma formação de mãe, essa família ela poderá ser formada, esses meninos poderão ter uma formação, primeiro formação da família, depois uma formação escolar, né? Não vamos achar porque são pobres e a família é ruim, de jeito nenhum. Família é família, sendo rica, sendo pobre. Você pode conhecer uma família muito rica que não tem o prazer de falar de família, enquanto nós deparamos com muitas famílias, pessoas pobres, que são exemplos de família. É verdade.
Não é isso? Parabéns pela sua trajetória. Eu queria que você deixasse um recado para o povo de Maracanaú, e do Brasil como um todo, porque hoje é Dia Internacional da Família, né? Aí é o mundo se mobilizando para que esse amor se fortifique, se fortaleça, e quando a gente sabe que quando você exala esse tipo de sentimento, é uma comunhão entre todos, e aí gera uma explosão de amor entre as famílias. E queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa. Eu tenho esse privilégio de poder ser exemplo de família, isso dito pela minha família. Uma coisa é eu falar por mim, mas a minha família fala isso, e eu digo que nem tanto. Mas e estar aqui nesta secretaria e dizendo o seguinte: ainda você que está enfrentando grandes problemas na sua família, não jogue a toalha, não. Deixa eu falar no popular. Não jogue a toalha. Lute pela sua família. A sua família é tudo. Constituída por Deus. Por que você vai se desviar dessa vontade que Deus tem em abençoar a sua vida, abençoar a sua família? Eu quero abraçar a todos vocês. Quem sabe você já sofreu bastante, mas olha, não desista, lute pela sua família. E por outro lado, nós estamos aqui pronto para poder te ouvir, conversar com você e te dar uma dica de que família, aqui embaixo, é tudo abaixo de Deus. Amém. Pastor, muito obrigada. As portas aqui do nosso estúdio estão abertas para o senhor. Volte sempre. Quando tiver ações, quiser falar aí para as famílias maracanauenses, o impacto dessas ações também, logo, logo a gente vai poder falar sobre esse assunto. Volte sempre e seja muito bem-vindo. Eu agradeço essa oportunidade, com certeza. Estaremos aqui aproveitando esta oportunidade para falar daquilo que eu tanto amo, que é a família. Daqui a pouquinho a gente volta com o Fique Sabendo na TV.